Desculpe, eu interrompi o vídeo por conta de colocar a apostila no teclado e abortou a gravação. Mas eu mando depois os dois vídeos dando continuidade, ok? Então nós estamos vendo que no segundo parágrafo da nossa apostila, no capítulo 28, Edgar Morin diz que existem várias interpretações do Apocalipse segundo as mais variadas correntes filosóficas, ou seja, cada um interpreta de acordo com aquilo que ele conhece, de acordo com aquilo que ele acredita, de acordo com aquilo que ele imagina, ok? E na nossa apostila, exatamente, se traz apenas duas interpretações, uma de Nelson Lobo de Barros, que já citamos anteriormente, que é, segundo nos informa o Edgar Armon, um estudioso da obra de João Evangelista, do seu Evangelho, da sua epístola, inclusive do Apocalipse, ok? Então, segundo ele traz uma série de informações por este autor. E aí, este autor ele diz que logo no primeiro capítulo de Apocalipse, o clarividente de Patmos, que é onde estava na ilha de Patmos, exilado pelos romanos, o João Evangelista, e é lá que ele escreve o Apocalipse. Então ele diz que neste primeiro capítulo, João oferece-nos a chave e ensina-nos a senha para a compreensão desse livro. É mensagem em que se utiliza amplamente da simbologia, conforme João nos informa nesse capítulo inicial e posteriormente confirma no capítulo 17. Ou seja, o próprio João já falou, olha, eu não tenho outra forma de traduzir o que eu vi. São símbolos, simbologias que representam algo, mas não é o algo, ok? E aí ele decorre de, segundo vocês mesmos leram aí na nossa apostila, né? Algumas interpretações, por exemplo, no capítulo 2 e 3, se constitui das epístolas que foram enviadas, e é observação de Nelson Lobo é interessante, não só às igrejas cristãs, mas a todas as igrejas, de todas as épocas. Isto é o que interessa, todas as religiões do mundo, certo? No capítulo 4, nós falamos que ele revela que o trono de Deus é comparado aos tronos da terra para nosso entendimento, mas que não é exatamente o mesmo, ok? Depois, o Nelson Lobo de Barros, no capítulo 6, João resume em esplêndida síntese, quer dizer, a informação já vem com símbolos. E é uma síntese, é um resumo, não é uma ampliação da ideia, né? A abertura, nessa esplêndida síntese, a abertura de 6 selos, informando-nos que 4 cavalos, 4 grandes forças estão agindo no mundo de forma concomitante, simultânea, atual, que aqui, exatamente, onde muitos intérpretes do Apocalipse colocam as coisas terríveis que deveriam acontecer e que sempre aconteceram, e nós estamos atravessando uma delas nessa pandemia, né? Mas de que muitos davam a entender o final dos tempos, o final do mundo, e que não é bem verdade, né? Então, os 4 cavalos, as grandes 4 forças, que tem a força do evangelho vencedora, depois fala das guerras, do frio, do mercantilismo, do excesso de consumismo, que muitos interpretam como a sociedade atual de consumo, e toda a sociedade é de consumo, que é para a própria sobrevivência, né? Mas esse consumismo é revelado daquilo que é o supérfluo, daquilo que está além das nossas necessidades materiais de manutenção da nossa existência e muitas vezes do nosso próprio conforto. Por que não? Necessário sim. Matéria é para ser usufruída, não ser escravizado por ela, entende? E aí ele dá a sequência e mais alguns capítulos que ele refere-se
E no capítulo 9, aqui um pouco um comentário que ele fala do aparecimento de um astro novo, né? Talvez um novo sol que se refere a Nostradamus, um astro ígneo, né? E muitos interpretam aqui o surgimento, e até hoje há a procura, daquele planeta que se diz o chupão, ou seja, aquele planeta que vai fazer com que muitas das almas, dos espíritos que aqui viveram e vivem na Terra, serão sugados para este planeta de possibilidades inferiores à Terra, né? Mormente nessa fase que nós sabemos, por diversas revelações mediúnicas, inclusive pelo próprio Chico Xavier, naquele seu pinga-fogo, dando a conhecer mensagens e informações de Emmanuel, de que a transformação do nosso planeta de provas e expiações se dará em meados deste século que já iniciamos e, e que deverá transformar o nosso planeta em um planeta de regeneração. Okay? Então, um processo evolutivo da constituição própria do nosso planeta em função dos habitantes que aqui ficarão, pois, segundo as informações do próprio Chico, todas aquelas almas ainda resistentes ao Evangelho de amor de Jesus, aqueles espíritos ainda afastados da escola divina, do perdão, do amor incondicional, né, serão carreados para o novo planeta, para condições de aprendizado novo dele, como alunos repetentes, e ao mesmo tempo possibilitando a estes espíritos que aqui usufruíram de um conhecimento e de uma tecnologia atual do nosso planeta, de levarem aos habitantes nativos daquele planeta situações melhores, de melhoria, inclusive material e tecnológica para os nativos daquele planeta. Então, assim, nesse processo de migração das almas, que ocorre o tempo todo, mas em determinadas épocas elas se dão de uma maneira mais expressiva, como essa que estamos atravessando no momento, faz com que a sabedoria divina, a misericórdia de Deus, nos processos de regeneração do nosso espírito, fazendo com que a gente reaprenda lições que não tivemos a espontaneidade de aprender e de aplicar, tenhamos novas oportunidades. E ao mesmo tempo que ajudamos aqueles que na retaguarda vêm para o seu próprio processo evolutivo. É assim que se dá a evolução das humanidades do nosso universo, segundo entendemos conforme a doutrina codificada por Kardec. Então, e aqui é um outro aspecto de muita preocupação, principalmente no meio espírita, né? De ir para o outro planeta, né? De ir ser sugado, como na expressão de alguns, para um planeta mais atrasado. Não fiquem preocupados, não, porque de acordo com a espiritualidade, esta atração se dá pela sintonia de cada um de nós. Eu costumo trazer um exemplo um pouco mais rude para a gente entender, né? Que se hoje, durante a nossa aula, vamos dizer assim, tem pessoas que estão num bar ali na esquina, tomando o seu aperitivo, sua bebida, conversando com amigos, jogando lá um dominó, não estão fazendo nada de errado. Não estou prejudicando ninguém, estão lá por gosto próprio de estarem em jogar no que se diz popularmente a conversa fora, tomar um aperitivo e estar entre os amigos. Trazer estas pessoas para dentro de uma casa religiosa, seja espírita, católica, protestante, qual for a filosofia abraçada da religião, para eles não vai interessar. A sintonia deles está lá. Eles estão bem lá. Um dia haverá o despertamento deles espiritual, podendo ser nessa encarnação e outra, e aí o processo de evolução se torna mais rápido. A nós que hoje entendemos as nossas necessidades espirituais, nos situamos não num bar
para ficar jogando conversa fora, mas no aprendizado, na nossa própria consciência de evolução espiritual. É a nossa sintonia que vai nos dizer se nós vamos ficar neste planeta, no processo regenerativo das nossas diversas existências, de uma forma mais suave do que temos atravessados hoje pelo processo de provas e expiação, ou se nós estaremos no outro planeta, para novos aprendizados e ajudar os que lá estão. Entendido essa parte? E assim, queridos, seguindo na constituição destas breves palavras do Apocalipse, tem uma parte aqui que ele fala o seguinte, no capítulo 14, o nosso Nelson Lobo ele se refere, que ele apresenta o mestre e os escolhidos, isto é, aqueles que, pelo próprio esforço, dentro de todas as religiões, transformaram os seus vícios em virtudes. Meu Deus, o que é isso? O que nas escolas de aprendizes do Evangelho nós vemos a miúde esta conceituação da reforma íntima, da reforma interior, da mudança de nossas atitudes, do progresso nosso espiritual, deixando de lado os nossos defeitos, os nossos vícios e adquirindo, por nossa vez, as novas virtudes, as nossas qualidades espirituais, largando o orgulho e obtendo mais humildade. Entende que já no Apocalipse, numa das interpretações aqui dadas, né, o João Evangelista nos diz, ler novamente para nós firmarmos essa conceituação. João apresenta o mestre e os seus escolhidos, ou seja, aqueles espíritos mais aproximados para estarem de Jesus, ou seja, aqueles que pelo próprio esforço, dentro de todas as religiões, não é só na espiritista, transformaram seus vícios em virtudes. Ou seja, não importa a religião, não importa inclusive se a pessoa é ateia. O que importa é o seu processo de transformação interior, transformação de atitudes, transformações do defeito para a virtude, dos vícios para as qualidades de vida. Este é o processo nosso de evolução. A gente não quer se estender muito, porque os vídeos, quando eles... E aqui eu vou ter que passar para vocês 2 vídeos que eu cometi aqui um acidente com o livro, dizendo, na continuação, no capítulo já 29, onde vem uma interpretação do próprio Edgar Armand, ok? Logo no começo, como nós já tínhamos frisado em parte antes, o Edgar Armand diz o seguinte: no Apocalipse tudo tem significação cósmica, ou seja, significados universais, e deve ser considerado em caráter geral global. Tudo foi gravado na consciência etérica de João Evangelista e depois transferido para a sua memória física. João, não sabendo transmitir o que viu em perfeita realidade, descreveu como pôde, comparando com o que conhecia, mas o sentido oculto foi respeitado e os símbolos e alegorias descritos, tal como os viu. Assim, quando menciona mar de sangue, significa guerra, matanças, catástrofes e assim por diante. Ou seja, como eu falei, o próprio Edgar Armand ele dá uma interpretação. Quando João fala de mar de sangue, ele interpreta como guerra. Pode ser uma doença, como tivemos na Idade Média, a peste bubônica, a peste dita negra, ok? Então, assim, interpretações e interpretações. Mas aqui eu queria salientar que é exatamente isso que o Edgar Armand nos fala, né?
No plano espiritual, João recebe as informações, mas quando volta à matéria, a sua significação de tudo que ele viu se transforma e ele tem que usar de conhecimento próprio. E Edgar Armand, não diferentemente do que fala lá o nosso Nelson Lobo, né, faz as suas interpretações relativamente semelhantes ou com alguma diferença. Diz Edgar Armand aqui nos capítulos 1 e 2, 1, 2 e 3, desculpa, capítulo 1, versículos 2 e 3 do Apocalipse, João relata que o próprio Jesus já profetizava sobre os fins dos tempos. Nova Jerusalém, ou a Cidade Santa, é a alusão à terra renovada no terceiro milênio. Ou seja, é após essa transformação da era que nós estamos passando, de provas e expiações, para exatamente o plano do planeta de regeneração. No capítulo 21, onde diz uma nova terra e um novo céu, porque os primeiros se foram e o mar já não é. Refere-se ao novo aspecto do céu após a verticalização do eixo da Terra ainda neste século. Coisa que de fato ainda não ocorreu. Né? Quando Edgar Armand aqui na apostila fala neste século, nós estamos falando do século XX. Tá? Há uma teoria de que com a aproximação desse tal planeta para o qual migrará maciçamente os espíritos aqui da Terra, aqueles que vão se sintonizar com esse planeta mais inferior, que esta aproximação deveria provocar uma verticalização do eixo. Quem não sabe, o eixo da Terra tem uma inclinação de cerca de 23 graus, né, onde esta inclinação é que possibilita, nas diversas fases da Terra em torno do Sol, estabelecer as 4 estações, ok? Então nós temos as estações de verão, quando a Terra está um pouco mais próxima, verão aqui no hemisfério sul, dizendo, né? Quando com esta inclinação a parte de baixo, quer dizer, no universo não tem em cima e embaixo, né? Mas na representação da Terra, onde o norte estão as grandes massas continentais, América do Norte, Europa, praticamente toda a Ásia, né? E na parte de baixo estão as partes com menos massa continental, América do Sul, partes da África, toda a Austrália, ok? Então, quando mais próximo do Sol, devido a essa inclinação, nós temos aqui o verão, ok? Quando no lado oposto, 180 graus do outro lado, a parte de baixo está na parte mais afastada do Sol, vem aqui o inverno. E sabemos que quando aqui é verão, no hemisfério norte é inverno, e quando é inverno aqui, no hemisfério norte é exatamente o verão. Nas intermediárias, nas partes, vamos dizer, de distâncias equidistantes da Terra em relação ao Sol, são exatamente as 2 estações de temperaturas mais amenas, que é o outono e a primavera, ok? A teoria é de que quando este eixo se tornasse vertical, nós desfrutaríamos de 6 meses de primavera e de 6 meses de outono. Nós não teríamos os extremos dos calores no verão e nem teríamos os extremos de frio no inverno, ok? Então esta era uma das interpretações dadas a respeito do próprio Apocalipse, ok? Uma observação de Edgar Armand aqui. A simbologia do Apocalipse parece discordante, mas apenas se repete quando João fala de glória espiritual. Emprega os termos coroas, lâmpadas, estrelas, fachos, relâmpagos, claridades deslumbrantes, porque este era o sistema oriental de fixar as imagens na mente.
Quando ele fala de 7 estrelas, 7 sóis, 7 selos, refere-se à tradição da criação divina no regime septenário. Quando emprega o número 12, respeita as características nacionais dos hebreus. João Evangelista era judeu, né? Jesus era judeu, né? Quando ele emprega o número 12, respeita as características nacionais dos hebreus, as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, os 12 meses do ano, os 12 apóstolos e a outros como os 12 signos dos zodíacos, dentro dos quais o sol se movimenta, etc. Né? E aí uma observação na interpretação de Gararmon, quando ele fala de dias quer dizer milênios e de eras quer dizer séculos. Ou seja, qualquer tentativa nossa de interpretarmos os tempos ali prescritos, nós estamos bastante fadados a errarmos, né? Porque enquanto uns dizem dias como dias, outros dizem como séculos, outros como milênios ou qualquer era. Né? Na própria Gênese bíblica, que é atribuída a Gênese bíblica a Moisés, quando ali conta que Deus criou tudo em 7 dias, aliás, em 6, e no sétimo ele descansou. Difícil para nós hoje, com as revelações da espiritualidade na doutrina espírita, né, entendermos Deus descansando. Né? Deus é um processo de criação contínua no nosso entender, ok? Então, e ali quando ele fala no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, quem se interessar por essa constituição do planeta, no livro A Gênese de Kardec, né, ele faz a comparação dos dias da Gênese bíblica com as eras geológicas da nossa ciência, ok? Então ali não se refere nem a séculos nem a milênios, mas a eras, né, que muitas vezes comportam muitos séculos ou muitos milênios. Depende do estudo com o qual as eras geológicas foram separadas. Tá bom? Então, e aqui, para quem deseja estudar o Apocalipse, o próprio Edgar Armand, ele tem uma obra. Aqui num outro livro de curso de aprendiz do Evangelho, enquanto que esta apostila da capa amarela de iniciação espírita é da base da Aliança, ok? Que foi fundada por Edgar Armand quando se saíram da Federação Espírita de São Paulo. O curso de aprendiz do Evangelho da Federação Espírita de São Paulo usa e também se utiliza da obra do próprio Edgar Armand, ok? E que aqui eles revelam que o próprio Edgar Armand tem uma obra, e eu perdi aqui onde que eu anotei o livro dele, né? O Edgar Armand tem uma obra que fala da interpretação mais ampla, mais completa do que simplesmente na apostila sobre o Apocalipse, ok? Ainda na apostila, depois eu volto aqui a esse item, ok? Nós vamos falar que é muito comentado, né, a besta. O número da besta é o 666, né? Edgar Armand diz aqui o seguinte: vimos como a besta, representada também pelo símbolo numérico 666, visa o desregramento de toda a humanidade e atua primeiramente no campo do sensualismo. O psiquismo bestial tem seus comandos no plano astral inferior e utiliza especializados agentes seus encarnados em grande número que vão multiplicar-se agora enormemente, porquanto as legiões malignas segregadas há longo tempo nas regiões tenebrosas estão sendo soltas e reencarnando em grande número, inclusive os que, desterrados de outros orbes, sempre desejaram converter a Terra. Aqui um certo cuidado,
e uma observação. Né? A gente, quando fala dessas bestas, desses espíritos desterrados no plano das trevas, no plano espiritual, que desejam mal e que de fato se encontram afastados do evangelho de luz de Jesus, a gente não pode esquecer uma coisa importante. São filhos de Deus, irmãos nossos como todos os outros. Né? Apenas que, ainda no aspecto da ignorância evangélicas, da ignorância do processo evolutivo espiritual, se entregam a desmandos, se entregam a interesses próprios, escusos, a interesses única e exclusivamente do seu próprio egoísmo, ok? E que, a momentos certos, eles, encarnados junto de nós, muitas das vezes através da nossa própria postura evangélica, por isso que nós temos que ter uma vida de retidão, eles em contato com pessoas que trazem uma postura mais evangélica, mais em termos de amor, de compreensão, de entendimento dos nossos irmãos que ainda se encontram naquela situação, aos poucos eles também se modificam. A misericórdia divina faz com que, segundo ele, Edgar Armand diz, que essas hostes de espíritos ainda enredados no mal reencarnem entre nós para oportunidade. Veja, não é para prejudicar-nos. Pelo contrário, é oportunidade para que nós possamos ajudá-los a estes a se desenvolverem. E aqueles que não conseguirem nestas últimas encarnações do final, meados do século passado, já para este meados do século XXI, fazem com que aqueles que não se adaptarem ao processo evolutivo do planeta serão encaminhados, até por conta da sua própria sintonia, ao planeta mais inferior. E eles não estarão ruins lá. Né? Algumas coisas vão sentir falta, né? A tal da perda do paraíso. Né? Imaginem vocês que hoje, quando está escuro, vocês entram num cômodo da sua casa, sem pensar, vocês batem a mão na parede e a luz se faz. Fiat Lux. Primeiro trabalho de Deus na Gênese bíblica, né? Faça-se a luz. É uma comodidade hoje que há cerca de 200, 300 anos atrás não era possível. Imaginem vocês, espíritos hoje que não estão no andar da evolução no planeta, vão para um planeta onde isso ainda não existe. Eles terão intuitivamente a lembrança de um conforto tecnológico e material muito maior do que quando lá. Percebe? Que estamos hoje num paraíso e se vamos para um outro planeta, né? Essa situação se dá ao contrário do que nós estamos atravessando. Agora, a respeito dessa besta, que sempre é muito citada, quem se interessar para conhecer um pouquinho do que é o número 666, não sou eu que vou aqui dizer, será Emmanuel na obra A Caminho da Luz, psicografia do Chico. Quem tiver interessado, leia. Tem um capítulo que Emmanuel fala sobre o Apocalipse e fala sobre a besta, o número 666. A Caminho da Luz, ok? Então lá, e aí cada um, de acordo com o que ler e com o que interpretar, terá o conhecimento do que Emmanuel quer dizer, tá bom? Emmanuel, como espírito já participante de esferas de maior esclarecimento e maior elevação espiritual, ele traz as suas considerações, ok? E Emmanuel é um daqueles espíritos que a determinadas épocas reencarnam para trazer novas condições de evolução dele próprio, que todos nós estamos sempre em processo evolutivo,
e também de todos aqueles com quem ele convive e do próprio planeta, ok? Só uma observação agora aqui do livro O Aprendiz do Evangelho, lá da área de ensino da Federação Espírita de São Paulo, que ele faz a respeito daquela história que todo mundo fala, que Apocalipse é o final dos tempos, né? O Camille Flammarion, astrônomo francês, foi diretor do do Observatório de Paris, contemporâneo de Allan Kardec, né? Ele tem uma obra que se chama O Fim do Mundo, Camille Flammarion, e ele comenta o seguinte: a tradição cristã, em acreditar que o fim estava próximo, perpetuava-se de ano em ano, de século a século, apesar dos desmentidos da natureza. Qualquer catástrofe, tremor de terra, epidemia, fome, inundação, qualquer fenômeno, eclipse, cometa, furacão, tempestade, eram encarados como sinais precursores do cataclisma final. Os cristãos tremiam, quais folhas levadas pelo vento, na expectativa constante do julgamento decisivo, e os pregadores alimentavam este místico temor das almas tímidas. Ou seja, o que Camille Flammarion está dizendo? Gente, em todas as épocas, aqueles que detêm essa interpretação catastrófica do Apocalipse sempre vão, diante de qualquer fato da própria natureza, encarar que é o final do tempo, é o final dos mundos. Não duvidem. Nesta pandemia que atravessamos atualmente, muitos veem um final da humanidade. Não vai sobrar ninguém. O coronavírus, a Covid-19, vai acabar com toda a humanidade. Essas ideias não podem perpetuar em nossas mentes, em nossos corações, até porque, como espíritas cristãos, nós sabemos que o que morre é o corpo, é a vestimenta, enquanto que nós, espíritos, somos imortais. Ainda que o nosso planeta fosse destruído por um cometa como aquele que acabou com os dinossauros há cerca de 65 milhões de anos atrás, ainda que explodisse todo o planeta, o Divino Pai nos colocaria em outra morada. Jesus já nos disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós não precisamos nos preocupar com as ideias, ainda que eu imagino terroristas, daqueles que interpretam o Apocalipse como situações de fim da humanidade. Isso nunca ocorrerá, tá? Até porque as revelações do plano espiritual, as quais Kardec codificou, nos revelam exatamente o contrário. É um processo de evolução contínua, ok? E uma das questões que eu acho importantíssima, que aqui, inclusive, nesta obra, fala sobre o conteúdo do Apocalipse na visão espírita, eu me baseio muito naquele capítulo onde João Evangelista diz que aqueles que conseguiram, pelo esforço próprio, transformar os seus vícios, os seus defeitos em virtudes, estarão ao lado do Mestre. Ou seja, a importância e a necessidade tão prevista por Allan Kardec, por outras entidades espirituais, pelos chamados de todos os lados para a nossa reformação, pela nossa reforma íntima, pela nossa mudança de atitudes. Essa é, eu acho, que a divina revelação do Apocalipse. Mostrar que nós passamos por problemas diversos, catástrofes naturais, guerras, conflitos, doenças, problemas de ordem econômicas, mas tudo isso faz parte das nossas provas, do nosso aprendizado, e para que nós nos transformemos, que as nossas
atitudes sejam modificadas, a fim de estarmos, em algum tempo, ao lado do Mestre Jesus. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado desta nossa interpretação em cima do Apocalipse e que vocês, se tiverem dúvidas, querem transmitir algum ponto de vista, alguma ideia, além daquelas que aqui mencionamos, estejam à vontade de fazê-lo. Aí o Hilarion tem o meu contato, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração.